Olha, minha gente, mulher cruelmente morta por namorado junto com a filha recém-nascida. Olha só, as duas foram encontradas caídas em meio a uma poça de sangue em Cascavel, na região oeste do Paraná. A polícia encontrou uma carta no local e apreendeu, né, o suspeito do bárbaro crime. Coloca no ar. Uma residência toda revirada e cheia de manchas de sangue, uma jovem de 25 anos sem vida e a filha dela, uma criança de apenas 9 meses de vida, morta ao lado da mãe. Essa foi a cena que policiais militares encontraram numa kitnet em que as vítimas moravam em Cascavel, na região oeste do Paraná. A princípio, no local, os bombeiros acreditavam que as duas tinham sido esganadas até a morte. Então constatamos o óbito de duas pessoas. É um bebê de aproximadamente 10 meses e uma mulher de aproximadamente 30 anos. A lesão característica ali foi por enforcamento e esganadura. Apesar da primeira suspeita dos bombeiros, mais tarde a polícia divulgou que a mulher, identificada como Silvia Caroline França, pode ter sido assassinada a facadas. Antes de morrer, ela teria sofrido bastante, já que o banheiro estava todo manchado de sangue e o vaso tinha sido quebrado, indicando luta corporal no local. A filha de Silvia não tinha marcas de violência. O responsável pelo duplo homicídio foi o companheiro da mulher. Ele foi preso na residência da mãe dele e teria confessado o crime. As equipes chegaram ao local, constataram o ocorrido dos homicídios. De posse de informações aí, começaram a fazer algumas buscas, né? E desconfiados daí que ele teria ido para casa de algum parente, foram consultar no sistema o endereço da mãe dele, deslocaram até o local lá no bairro Brasília e localizaram o indivíduo lá. Foi feita a abordagem, a prisão. Antes de fugir, o assassino teria deixado uma carta na residência. No bilhete, o suspeito assumia a culpa pelo crime e, inclusive, classificava a si mesmo como um monstro. O teor do que tinha sido escrito indicava que o criminoso pretendia cometer suicídio ingerindo medicamentos. No local, ainda foi localizado um caderno que estava aberto com uma espécie de carta, na qual ele relata que teria cometido o crime, ele relata que ele seria um monstro, ele pedia perdão pelo que ele cometeu. E ainda relata que ele teria intenção de cometer suicídio, tomando diversos medicamentos que estariam na residência. A polícia acredita que a filha de Silvia, de 9 meses, tenha sido envenenada pelo padrasto. Ela não tinha sinais de violência, mas o homem pode ter colocado remédio na mamadeira da menina. A criança não tinha sinais de violência, tá? Porém, nós acreditamos, ele relata que ele teria dado mamar para essa criança, teria alimentado a criança, e nós acreditamos que a criança tenha morrido por ingestão medicamentosa. O envenenamento como causa da morte da criança ainda é uma hipótese. Para confirmar essa possibilidade, a polícia aguarda o resultado do exame que foi encaminhado para Curitiba e deve ficar pronto nos próximos 30 dias. O advogado do suspeito alega que ele sofre de problemas mentais e teria cometido o crime após o uso de medicamentos. Mas para a polícia, ele ingeriu medicação somente após ter matado as vítimas, numa suposta tentativa de suicídio. Analisando a carta, fica muito claro que esses medicamentos, se foram ingeridos por ele, foram ingeridos posteriormente ao crime, na qual ele, arrependido, então, teria tentado dar fim à própria vida. Silvia Caroline já tinha sido vítima da violência do companheiro em pelo menos 4 ocasiões. Em todas elas, a polícia foi chamada, mas a garota preferiu não representar contra o namorado. Olha, minha gente, um crime que chamou a atenção da cidade de Cascavel, no noroeste do estado. A morte dessa mulher e também desta criança que possivelmente tenha sido envenenada. O autor do crime na cadeia está preso, não é? Agora, eu vou dizer, viu, a violência contra a mulher no país e no Paraná me parece ser o estado que mais acontece crimes contra as mulheres, que acontece mais violência contra as mulheres. Nós mostramos, olha, quase todos os dias nós estamos mostrando crimes, né, cujas vítimas são mulheres. Nós mostramos recentemente aquele crime do município de Piraquara, onde o cidadão matou a companheira, não é? E depois ainda deixou um bilhete dizendo que o amava. E o crime aconteceu por quê? Por causa de dinheiro. Esse crime aí, olha,
Marisa, eu te matei porque te amo, vai com Deus. Imagina se ele não amasse a mulher, não é? Esse crime, por exemplo, no meu ponto de vista, né, aconteceu por causa de dinheiro. Porque quando o cidadão conheceu essa mulher, disse para ela que tinha muito dinheiro no banco, que era aposentado, e 4 anos depois ela descobriu que era mentira dele, que ele não tinha dinheiro e que não era aposentado. Por conta disso, né, começaram as brigas, as discussões e terminou em morte, infelizmente, com a morte desta mulher. E agora noticiamos a morte dessa mulher em Cascavel, né? E olha, vale a pena lembrar o seguinte, segundo a polícia, segundo o que disse a delegada do caso, ela já havia sofrido 4 atentados do companheiro. Quer dizer, também não dá para entender, né? 4 atentados e continuava com a cara, quer dizer, tem que ter mandado esse cara andar já há muito tempo na primeira. Olha, o meu produtor falando aqui no meu ponto, como é que é? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou ontem que o crime de feminicídio subiu 47,7% no Paraná. Isso em um ano, minha gente, no prazo de um ano. É mole ou que é mais? Aí tem aquele, olha, a grande maioria dos crimes vitimando mulheres, as principais vítimas tem aquela, como é que é lá, aquela medida protetiva, que não adianta absolutamente nada. Né? A mulher vai pedir socorro para as autoridades, a impressão que eu tenho é que cada mulher que vai pedir socorro para as autoridades está assinando a sentença de morte. Né? Porque a grande maioria dos crimes que nós mostramos aqui, a vítima tinha essa tal medida protetiva, que para mim, olha, não vale absolutamente nada, não protege absolutamente nada. Tanto não protege que olha quantas mulheres nós já mostramos aqui, né, que foram mortas de forma covarde pelos seus companheiros e que tinham a tal medida protetiva. A barbaridade, viu?